de Claims-Based Authentication, é importante a gente entender qual é o escopo do problema que a gente quer resolver. Primeiro, entender qual é o problema. Muito provavelmente, muitos de vocês já se depararam com esse problema em algum momento. E aí a gente assume que, putz, beleza, é o único jeito de resolver, então a gente nem se dá conta de quão problemático é a situação. Do que a gente vai falar? A discussão hoje é essencialmente controle de acesso, que é premissa para qualquer aplicação que a gente desenvolve. Salvo raríssimas exceções, qualquer aplicação precisa de controle de acesso. E aí, quando a gente está falando de controle de acesso, existem duas coisas essencialmente que eu preciso discutir sempre que a gente fala disso. Quem sou eu? E o que eu posso fazer? É isso que uma ferramenta de controle de acesso precisa ser capaz de responder. Quem sou eu? E aí garantir que a ferramenta confia e ela consegue provar que eu sou a pessoa que eu estou dizendo que eu sou. E mais do que isso, dizer que eu posso ou não posso fazer alguma coisa no meu sistema. Beleza? A gente normalmente conhece esses termos por autenticação e autorização. Então, quando a gente começa a falar de autenticação e autorização dentro do contexto de controle de acesso, a primeira coisa é, quando eu preciso ser capaz de responder quem eu sou, quando uma ferramenta se propõe a fazer um serviço de autenticação, ela tem que ser capaz de garantir a autenticidade do usuário, ou seja, garantir que a pessoa é quem ela afirma ser. E normalmente como que a gente resolve isso? Usuário e senha. Supostamente a senha seria uma informação que só aquela pessoa conheceria, e ao digitar uma informação que só ela conhece, ela prova que ela é ela mesma. A gente sabe que senha tem suas limitações e por causa disso foram inventadas várias outras técnicas para autenticação. Tem biometria, tem smart card, tem uma pancada de coisas para ajudar a garantir a autenticidade do usuário. Através dessa garantia, eu evito acesso indevido. Ou seja, se a pessoa não prova que ela é quem ela diz ser, ela não deveria ter acesso ao meu sistema. E aí eu barro a entrada no meu sistema. Mas mais do que isso, uma ferramenta de autenticação, se ela tem que ser capaz de responder quem eu sou, ela deveria ser capaz de fornecer informações sobre mim. Então não apenas validar o usuário e senha, mas ela deveria ter informações a respeito da minha persona naquele sistema. E aí, por exemplo, ter informações a respeito da minha data de nascimento, do meu e-mail, do meu endereço de IM, seja lá o que for que o sistema precisa. Aí quando a gente começa a pensar em como solucionar esse tipo de problema nas nossas aplicações, vem alguns desafios. E de cara, o maior deles é de quem é a responsabilidade de fazer a autenticação. A responsabilidade é da nossa aplicação, ou seja, será que eu tenho que implementar um código no meu sistema que receba as informações do usuário e garanta que essas informações são confiáveis e beleza, autentiquei o cara e dou acesso a ele? Ou será que essa responsabilidade deveria ser do ambiente? Por exemplo, se eu estou hospedando a minha aplicação .NET ou Java no IIS, e aí eu tenho a autenticação integrada do Windows disponível lá no meu AD, será que essa responsabilidade não deveria ser do meu AD? Ou se não for de nenhum dos dois, será que essa responsabilidade deveria ser de terceiros? E isso daqui a gente tem visto acontecendo com cada vez mais frequência. Poxa, quem deveria garantir que aquele cara é quem ele diz ser? De repente não pode ser o Facebook? Se eu confio no Facebook para isso, por que o Facebook não faz esse trabalho para mim? Ou, e se for de todo mundo? E se eu tenho uma mesma aplicação que precisa lidar com cenários díspares? Pô, tenho que tratar usuários internos, tenho que tratar usuários externos, tenho que tratar usuários que vêm sei lá de onde for. Como que eu lido com esse tipo de situação? Como que eu faço um mesmo sistema respeitar origens diferentes de usuários? E aí tem um outro cenário que é integração. Tudo bem, vamos supor que eu resolvi a questão da responsabilidade. E aí eu determinei que para uma dada aplicação, metade da responsabilidade é do meu AD, porque o meu AD vai autenticar usuários internos da minha rede, e metade da responsabilidade é do Facebook, porque eu vou autenticar com o Facebook meus usuários que vêm da internet. Beleza. Quando a gente falou de autenticação, a gente viu que eu preciso de informações adicionais do meu usuário. Eu preciso saber qual é o nome completo dele, preciso saber qual é o e-mail dele. Só que o AD e o Facebook vão me dar isso de maneiras completamente diferentes. E aí, como que eu trato isso dentro do meu sistema? E se a gente fica com a sensação de, pô, Igor, isso só acontece quando eu estou lidando com provedores externos de autenticação, seja o AD, seja o Facebook. Se eu trouxer isso para dentro da minha aplicação, bom, beleza, não tenho preocupação nenhuma. Um exemplo disso.
Estou desenvolvendo uma aplicação em ASP.NET. Boto lá membership. PT saudações. Não tem mais preocupação nenhuma. Está tudo prontinho, o usuário vai lá, se cadastra, coloca a senha, o ASP.NET gerencia para mim. Eu não preciso me preocupar com mais nada disso. Será que é verdade? Nem a pau. Um exemplo bem simples é: e se eu precisar acrescentar uma nova coluna no perfil do meu usuário? Se eu precisar de uma nova propriedade no perfil do usuário? Sabe o que vai acontecer? XP Membership. Para quem não sabe o que significa isso, e aí o Fernando e o Breno sabem bem o que significa isso, a XP, que é um dos nossos clientes, sentiu a necessidade de estender o mecanismo de permisso de membership do ASP.NET. Eles criaram o XP Membership. Por quê? Porque o provedor do ASP.NET não atendia as necessidades deles. Eles tiveram que escrever um novo, que é praticamente restrito do zero. Então, em comum com o membership do ASP.NET, tem basicamente o nome. De tão complicado que é estender o membership do ASP.NET para que eu pudesse acrescentar as informações necessárias para o meu domínio de negócio. Beleza? O domínio deles tinha implementado a complexidade a ponto dessa necessidade? Porque o membership do ASP.NET só suporta Role-Based Authentication, que é o que a gente vai discutir agora. E eles precisavam estender o Role-Based porque ele não suportava a granularidade que eles precisavam. Que aí vai entrar exatamente no assunto que a gente vai discutir agora, que é a questão de autorização. Beleza, uma vez que eu determinei a identidade da pessoa e tenho todas as informações necessárias a respeito daquela pessoa, agora eu preciso ser capaz de responder o que ela pode ou não pode fazer no meu sistema. Certo? São dois escopos completamente diferentes, mas que tipicamente andam juntos. E a autorização também tem seus desafios. Primeiro, como é que eu mapeio uma identidade, como é que eu mapeio um usuário autenticado no meu sistema a alguém dentro da minha aplicação? O fato do cara estar autenticado não quer dizer que eu sei quem é essa pessoa dentro da minha aplicação. E além disso, como é que eu determino quais são os recursos dentro da minha aplicação a que essa pessoa tem acesso? Beleza? Tá claro o problema? Então agora vamos comparar a solução que a gente conhece e a solução nova que eu quero mostrar para vocês. A solução que a gente conhece hoje é o RBAC, que é o Role Based Access Control. Esse é o modelo mais comum que a gente conhece. Não importa se você está falando de Java, ou de .NET, ou de PHP, seja lá o que for, tipicamente a gente está falando de uma variação disso aqui. Que essencialmente é: o usuário se autentica, esse usuário é membro de um ou mais grupos, esses grupos representam os meus papéis no sistema. Então, tipicamente, como que a gente lida com autenticação e autorização no modelo RBAC? Eu tenho um recurso qualquer, um asset ou um resource na minha aplicação, e aí eu preciso determinar se o meu usuário pode ter acesso a esse recurso do meu sistema. Como é que a gente faz isso na aplicação? Eu tipicamente crio uma regra que descreve quais são os roles, quais são os grupos que têm acesso a esse recurso. E aí cada um desses roles, cada um desses recursos, desses grupos, desculpa, contém usuários. Então, normalmente, minha ferramenta de autenticação determina quem é o usuário, minha ferramenta de autorização determina em quais grupos aquele usuário está contido, e o meu sistema pergunta, baseado nessa regra que eu determinei para o meu sistema, se o usuário está dentro do grupo necessário para ter acesso a esse recurso. Modelo comum para todo mundo. Alguém nunca viu isso aqui na vida? Estão cansados de ver isso. Em .NET, como é que a gente vê isso materializado em .NET? Tipicamente, webconfig, coloco lá o meu location e dentro eu determino a authorization, quem pode ou quem não pode acessar. Então aqui eu estou descrevendo uma regra para acesso ao meu recurso. Tenho o meu recurso, a minha regra, e aqui, por exemplo, a minha regra diz que eu determino que todo mundo que for membro do grupo Super Administrator pode acessar o meu recurso. Todos os outros não podem. Uma outra forma da gente ver isso acontecer no .NET é usando segurança declarativa. Eu posso colocar um atributo num método e dizer que para esse método ser executado, o meu usuário tem que ser membro do grupo Administrators. E aí o próprio .NET valida isso para mim. Antes de invocar o método, ele confere se o cara é membro daquele grupo, se não for, ele dispara uma exceção. E E eu posso fazer isso de maneira imperativa também. E aí, de maneira imperativa, como que eu faço?
pego o meu usuário atual, is_enroll, pergunto se ele está dentro daquele grupo, e aí executo o meu código. Novidade para alguém isso? Trivial. Você vai passar para lá. SkyDrive Pro. Tem aplicação. Vou pronto lá. Acho que o mouse tinha atualização. O SkyDrive Pro, isso aí. Destrói o PowerPoint, cara. Acontece comigo já. Lembra que eu reclamei que o SkyDrive Pro era uma porcaria? Era por causa disso. Quando eu estava com um lugar com internet instável lá em Londrina, dando um curso de travava o PPT toda hora por causa dele. Que safado. Bom, então, Eu desliguei ele e qual que funcionou. então eu vou tentar. Copia pro seu desktop o PPT e executa de lá pra você ver só isso. Já vai melhorar bastante, né? CD a cadeira? Esse é uma cadeira? Essa cadeira tá ligada. Querem chamar de DD. Qual que é o problema do modelo baseado em roles? Para mim, o pior é esse. Esse é o pior. Sim. A gente começa a inventar roles para representar as permissões. Putz, tem um cenário específico que só o usuário A, B e C precisam acessar. A gente acaba de inventar uma nova role. Super mega. E tudo isso aqui vira código que fica hard-coded na aplicação. Ou vai para o webconfig, ou vai lá para os meus atributos, ou vai para o meu código imperativo, mas isso aqui acaba ficando hard-coded. Dá manutenção disso aqui um ó. E aí a gente acaba com uma árvore de 45 mil grupos para dar a permissão. Manter isso daqui é insustentável. Um outro problema é inflexível. A aplicação fica muito dependente de quem é o provedor que eu estou usando para o meu processo de autenticação e autorização. E finalmente, a aplicação acaba absorvendo a responsabilidade demais. Isso daqui é uma coisa que, eu não sei quanto a vocês, eu comecei a pensar muito fortemente a respeito disso, a hora que federação começou a tomar impulso. Galera, na boa, hoje faz sentido você entrar num site e você ter que se cadastrar no site? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque eu sou independente do site que eu estou acessando, eu sou sempre a mesma pessoa, eu sou sempre o mesmo indivíduo. Então, para mim, o mundo perfeito é, eu deveria ter um token que me representa na internet. E eu uso esse token em qualquer lugar. Hoje a gente tem alguns provedores que estão tentando ser essa representação do um token. Facebook, Twitter, Google, Microsoft, esses caras estão disputando esse trono. Mas a ideia é, eu crio um token, crio uma representação da minha identidade, essa representação flui independente da aplicação que eu estou acessando. Esse deveria ser o modelo ideal. E para que a gente consiga desacoplar isso, a responsabilidade de autenticação deveria ser externa à minha aplicação. Porque independente da aplicação que eu estou acessando, independente do que a minha aplicação faz, a autenticação deveria ser commodity. Concorda? Quer falar alguma coisa? Eu estou pensando na implicação de segurança desse token único para todos os lados. Porque hoje o que acontece? Várias pessoas, bom, por exemplo, eu sei as diferentes processos diferentes. Então, se eu tivesse uma conta na Adobe, beleza, o cara só pegou uma conta na Adobe que vazou agora tem 2 milhões de usuários. Agora, se a gente tem um token central, no momento que alguém adquire esse token meu, ele acabou de ter acesso a tudo que eu tenho acesso. Eu entendo o ponto de praticidade, mas eu fico preocupado com isso. Mesma coisa de biometria. Né? Tipo, beleza, agora é minha digital. O cara conseguiu reduzir minha digital no... Deus, ele pegou trocar digital. Então, mas por outro lado, uma solução de uma senha diferente para cada site só é viável se você usar uma ferramenta de gerenciamento de senha como o LastPass. Exatamente. Aí você tem um ponto de falha único do mesmo jeito. Se o cara invadir o LastPass, ele tem todas as suas senhas. Mas tem uma questão também. Eu uso o Google e o Google tem autenticação dupla agora.
Então dá um trabalhinho, o cara pode saber, posso dizer a senha para vocês agora no Google, se não tivesse acesso. Não vai servir pra nada. Hã? Se você der a sua senha pra todo mundo, não vai servir Não, pra tipo, nada. eu tô com a senha chubrega lá, mas eu tenho a... E é chato, mas... Sim. E aí, para mitigar esse risco, o caminho que eu estou vendo é exatamente esse, o pessoal de Two-Factor Authentication. E aí você tem só a senha não basta. Você sempre vai ter que ter um fator adicional para mitigar a possibilidade do cara descobrir a sua senha. Supondo que eu queira ir para esse caminho, a alternativa que a gente tem é falar de CBA, é falar de Place Based Authentication. Então, CBA implica necessariamente em eu desacoplar o meu cliente, o meu serviço e o meu provedor de autenticação. Isso aqui é premissa quando a gente está falando de CBA. Então, a autenticação baseada em claims significa que eu tenho um serviço de autenticação que a gente conhece por STS, que é o Security Token Service, que é um serviço em quem a minha aplicação e o meu cliente confiam. E aí o processo de autenticação tipicamente é: meu cliente quer acessar um serviço. Ele bate lá no serviço e fala, me dá acesso ao serviço X. O serviço diz para o cliente, primeiro, eu preciso que você vá lá no STS e peça um token que representa a sua identidade. O cliente faz uma solicitação de autenticação. O STS usa os mecanismos necessários para validar o cliente. Então, se o meu STS, por exemplo, for o Google, ele vai pedir o meu e-mail, vai pedir a minha senha e vai, por exemplo, mandar um token por SMS que eu preciso digitar. E uma vez que ele valide a minha autenticidade, ele devolve um token. Esse token, tipicamente, é um XML criptografado. Para eu garantir a segurança desse token, é que a gente cria uma relação de confiança entre o cliente, o serviço e o provedor de autenticação. Normalmente, você assina esse token com um certificado X509, e aí eu tenho a chave pública dele aqui. E a hora que o certificado bate aqui, eu consigo conferir a assinatura e ver se ele realmente foi emitido pelo Google, para ver se alguém não mexeu nesse token no meio do caminho. Uma vez que o cliente recebeu o token, ele entrega para o serviço. E aí a única coisa que o serviço sabe é o token. Ele não quer saber se aqui dentro era um banco de dados, era um AD, ele não interessa para ele. E o que esse token contém? Ele contém uma lista de claims. E é aí que o negócio começa a ficar interessante. Porque a gente consegue desacoplar completamente o quem eu sou do que eu posso fazer. Porque esse claim, cada claim é uma alegação que esse cara está fazendo a respeito de mim. Por exemplo, o Google alega, então o claim ele alega que o meu nome é Igor Abad. Ele alega que o meu e-mail é igoravl@gmail.com. Ele alega que... E aí ele vai colocando uma lista de atributos a respeito da minha pessoa. E o meu serviço consome esses atributos do jeito que ele bem entender. Ou seja, para o Google, ele não faz a menor ideia se eu sou administrador desse site ou não. Ele não tem a menor noção de quais são as permissões que eu tenho aqui. É a minha aplicação que vai usar os claims para determinar, a partir deles, quais são as permissões que eu posso ter. Um outro exemplo disso é, imagina que o meu provedor de serviços é um AD de uma empresa parceira minha. E aí eu só quero dar acesso ao meu sistema aqui na minha empresa para as pessoas que forem gerentes de RH lá do meu parceiro. O que é que vai acontecer? Quando eu mandar uma solicitação de autenticação para o AD lá do meu parceiro, ele vai montar um token com uma lista de claims, e alguns desses claims vão ser os grupos de que esse cara é membro lá. E aí ele vai dizer, num dos claims, que esse cara é membro do grupo gerentes de RH. Quando esse token chegar no meu serviço, eu vou perguntar, esse cara tem um claim chamado grupos, cujo valor seja gerentes de RH? Sim. Ah, beleza, então esse cara tem acesso a essa pessoa. Por acaso eu tenho um claim chamado grupo, mas não é a única forma de a gente validar o acesso. Aí eu pode, por exemplo, diferenciar o administrador do superadministrador. Sim. Então, um claimzinho que ele tem lá, naquele serviço específico que ele tem acesso. E aí imagina outra coisa. Site de venda que só pode vender para pessoas do país em que ele está. Ele acessa todo mundo pode navegar, mas só pode comprar quem é do país. Na hora que eu me autentico, um dos atributos do meu usuário poderia ser o país da minha conta. A gente informa isso lá no Live ID, informa isso no Google. E aí vamos supor que esse aqui é o meu site, é Best Buy. Eu só quero permitir que pessoas dos Estados Unidos possam comprar.
Então, qual seria a minha condição de acesso? Eu conferir o claim country. Se country for igual ao US, então ele pode acessar a página de compras. Já pensou se eu fosse ter que representar isso com LBAC? Eu ia ter que transformar isso em lógica dentro da minha aplicação. Fazer o lookup na minha tabela, consultar o perfil do usuário para ver qual era o country dele e deixar tudo isso hard-coded na minha aplicação. Eu não preciso. O processo é sempre o mesmo. Eu consulto um claim. Mas isso não muda a parte da aplicação de ter hardcoded lá alguma coisa. Onde é que eu digo que ele pode fazer uma coisa? Não me interessa onde isso está persistindo, como está persistindo, de onde está vindo isso, eu só consulto um claim. Beleza, mas claro, mas de qualquer forma você tem que fazer a consulta no código lá para saber que ele é. Ainda está na aplicação esse ponto. A regra está. Mas como ligar a regra ao meu processo de autenticação e autorização não é. Só a regra. Porque o mesmo claim pode ser trazendo de 2, 3 lugares diferentes. Exatamente. O país dele, daqui. E para eu conseguir trazer esse claim de lugares diferentes, é que esse cara é padronizado. Então o CBA é baseado em padrão de web service. A gente tem AWS Security, AWS Trust, AWS Federation e o SAML, que é um XML para descrever token de segurança. Significa que quando a gente usa um STS, não importa se isso está vindo do Google, do Facebook, do AD, seja de onde for, a informação é a mesma. E a gente tem vários claims padronizados. Ou seja, uma lista de 20, 30 informações típicas que eu espero de um usuário vão vir com a mesma string de identificação. Pensa que o meu token é essencialmente uma coleção de key value pairs. Então tem um monte de pares de key value que vem do meu provedor dizendo key chama blá 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 barra name e o value é Igor Abad. Tão simples quanto uma hash table. Beleza? Fica fácil da gente ver o token com essa lista de claims e imaginar que eu posso ter inúmeros tipos de origem de autenticação e autorização. E aí, tipicamente, eu tenho um adaptador que converte esses caras que usam algum protocolo proprietário para o meu formato de web service que usa esse XML padronizado, que vai gerar uma identidade baseada em claims, vai gerar esse token para mim. Beleza? Aqui é o ponto em que eu saio do PPT e quero mostrar como que ficou a implementação do... Só vou pedir licença agora. Achei que você ia usar essa cadeira. Se você fechar os olhos, você não muito bonito. O Ragueira comendo. E aí o que eu queria mostrar para vocês. No que fica de diferente, isso vai para o PPT, mas não deu tempo de copiar no PPT ainda. Deixa eu pegar meu exemplo aqui que está mais fácil. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Eu mostrei para vocês que nós tínhamos esse modelo declarativo quando eu queria colocar segurança num nível de método, em que eu indicava que eu exigia que o cara participasse do grupo IT, por exemplo. E esse era o modelo RBA, o modelo baseado em roles. Qual que era o problema? É a gente ter o grupo hard-coded aqui. O que ficou diferente no .NET a partir do .NET 4.5, em que Claim Based Authentication passou a ser nativo no framework? Por exemplo, a gente passou a ter um Claims Principal Permission. Tirando a mudança óbvia do nome, qual que é a grande diferença? É isso aqui. O que eu pergunto não é mais em que grupo que ele está. Eu pergunto se ele tem permissão para a operação show no Resource Code. Ou de outra forma, se ele teria a permissão edit no Resource Products. E aí determinaria se ele poderia editar o produto ou não. Então a regra fica fora. A regra fica fora da aplicação. Legal. Beleza? E aí eu consigo descrever isso se eu estiver usando o provedor nativo. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Eu consigo fazer isso em XML e direto no webconfig. Você não precisa de um bootstrap para setar todas as regras.
Eu posso fazer isso via código. Então eu posso, lá que você mostrou. mas eu posso fazer isso assim. Então, mas isso é persistido. Isso é persistido. Deveria poder Isso aqui é animal. não no ciclo de vida da aplicação. Por assim, porque assim, vamos supor que eu baixo a aplicação para poder fazer uma nova atualização. Você pensa eu preciso recarregar todas as regras, mandar por todas as regras. Então, isso é um enorme depende. Se eu não fizer nada de excepcional, se eu usar o suporte que o .NET me oferece, sim, eu precisaria recarregar a aplicação, porque isso aqui está no meu webconfig. Tá, então, olha aqui como ficou a descrição da regra, Cláudio. Eu descrevo uma política, e aí eu consigo escrever, inclusive, as minhas expressões booleanas que leem os meus claims. Então, aquele exemplo, o cara tem que estar no país Estados Unidos, e tem que ser maior de 18 anos, e blá blá blá, ou então ele tem que estar nesse grupo. E a gente consegue fazer isso de maneira declarativa. Então, normalmente o que eu recebo? Olha o nome da claim aqui. Então, eu tenho essa claim, que é um grupo, esse nome é padronizado. E aqui do lado que eu vou ter, claim value aqui do lado. Então, quando eu coloco aquele atributo, ou quando eu uso location, ou quando eu faço isso de maneira imperativa no meu código, perguntando se ele tem permissão de executar aquela operação naquele recurso, o que ele faz é ler essas políticas, ou, se eu quiser customizar isso, e aí eu respondo a pergunta do VH, esse cara. Eu posso estender a classe Claims Authorization Manager. 10 a 0 para o zoom. Então eu poderia ter a minha implementação no gerenciador de autorizações baseadas em claims, que faria o parse dessas regras da maneira que eu quisesse. Então eu poderia dizer que as minhas regras, por exemplo, esse cara tem que ser dos Estados Unidos, blá blá blá, isso poderia estar em banco de dados. E aí um trigger, qualquer coisa assim, um edital XML, seja lá o que fosse, dispararia uma notificação para que esse cara recarregasse as regras em tempo real, as regras continuariam funcionando. Poderia ter uma outra aplicação gestora dessas permissões à parte. Totalmente à parte, totalmente independente. E aí imagina o seguinte, a hora que como o meu perfil é simplesmente uma coleção de key value, significa que se eu preciso adicionar uma propriedade ao meu perfil, é só adicionar mais uma chave à minha coleção para o meu usuário. Eu não preciso mexer em estrutura de tabela nem nada disso. Principalmente porque no .NET 4.5, como ele suporta isso aqui nativamente, o novo Membership Provider, que é o ASP.NET Identity, ele já é baseado em claims. Então o que você faz é cadastrar uma identidade e cadastrar todos os claims daquela identidade. A partir de agora eu preciso colocar como atributo dos meus usuários qual é o signo dele. Beleza, eu vou ter um novo claim com um nome padrão que eu vou definir que é signo e atribuo o valor para cada um deles. Sem precisar alterar nada. Porque o claim é simplesmente uma string com um valor correspondente. Beleza? A hora que a gente tem isso padronizado, uma coisa que se torna viável é single sign-on. E é por isso, por exemplo, que aqui na Lambda hoje, eu consigo ter single sign-on no Office 365. Então, na prática, o que está acontecendo hoje no nosso ambiente é isso daqui. Lembra quando eu mostrei esse PPT e falei que a gente tem um adaptador para fazer a tradução entre o protocolo nativo do meu AD e o token federado que eu preciso entregar? Esse cara aqui, alguém faz ideia de como se chama? ADFS? ADFS. Esse é o papel do ADFS. É justamente pegar o protocolo nativo do AD e transformar isso nesse token padronizado de web service para entregar para o Office 365. E aí, como existe uma relação de confiança entre o domínio lambda3.com.br e o domínio office365.com, a hora que o Office 365 recebe esse XML que foi gerado aqui no nosso ADFS, criptografado e assinado com o certificado da Lambda, ele fala, realmente foi o AD da Lambda que gerou isso aqui. Então eu posso confiar nessas informações do acesso a esse usuário. Ele não quer nem saber
como é que isso foi autenticado. Para ele não interessa se isso era AD, se isso era escambau A4. Ele recebeu um token assinado que ele pode confiar. Por isso que normalmente no processo de federação a primeira etapa é construir uma relação de confiança, para que os dois domínios consigam conferir que aquele token está vindo realmente de onde ele desviou. Mas aí não precisaria, por exemplo, vir aquela eu pergunto, por que vem aquela janela adicional? Você digita o seu e-mail, então tab, aí aparece o você digita o seu e-mail de novo, digita a senha. Por que não poderia ser direto dentro da primeira tela? Porque o Office 365 suporta os dois modelos, federado e não federado. E ele só tem como saber se você é um usuário federado ou não na hora que você põe o seu domínio. Tanto que você não precisaria nem escrever seu e-mail certo. Você colocar xpto@lambda3.com.br, para ele o que interessa é só o domínio. A hora que você dá um tab e ele vê o domínio, ele consulta no banco que aquele domínio é um domínio federado, ele aborda o processo de autenticação interna dele e passa para a autenticação federada. Mas por que, por exemplo, quando minha máquina está alugada no domínio da Lambda, eu entro no Office 365 ela tem que digitar o usuário sem de novo? Boa pergunta. Por que mesmo quando eu estou aqui no domínio da Lambda, ele continua pedindo usuário e senha? Primeiro, sua máquina está no domínio? Beleza. Minha máquina está no domínio. E aí todo mundo que já usou máquina Windows em domínio está acostumado com, puta, se você tem um site interno, ele autentica automaticamente para mim. Eu não preciso colocar usuário e senha. Já viram essa experiência? Por que no Office 365 não funciona? Porque é Office 365. Não, mesmo... Não, sacanagem essa parte. Por que não funciona? Porque o endereço que você está acessando é outlook.office365.com. Quando você coloca um FQDN, ele automaticamente assume, opa, isso aqui é a internet. A hora que o Office 365 redireciona para o nosso ADFS, que é quem vai fazer a autenticação, qual é o endereço que ele está acessando? adfs.lambda3.com.br. FQDN, é a internet. Cara, sem internet eu nunca vou mandar seu usuário e senha sem você me pedir. Eu não sei quem está lá na ponta. É por isso que ele pergunta. Ah, mas tudo bem. Sempre que for lambda3.com.br, pode confiar, porque afinal de contas o site é nosso. Não fica fazendo pergunta idiota. Beleza, então se você não quer que ele faça a pergunta idiota, Internet Options, Security, Local Intranet, e aí você diz para ele que tudo que for lambda 3 que tem HTTPS, e aí eu tenho que pôr aqui, é intranet. E aí ele manda meu usuário e senha automaticamente. Então, não por acaso, eu já tinha cadastrado a DFS aqui. Ou seja, Mas se a configuração da rede que eu disse, né? São da internet. se eu acessar direto aqui, Ô Igor, tem que ter o HTTPS, você não fala com vocês. tá vendo? Ele não pede senha. E supondo que vai funcionar, ele já me joga direto lá. Beleza? Opa, agora eu vou voltar pro domínio. Agora eu volto pro domínio. Mas isso é Tem que ter configuração. HTTPS lá, porque senão você consegue facilmente Fazer isso. fazer isso. Sim. HTTPS lá. Isso é configuração da rede do Windows, não é configuração necessariamente do Internet Explorer. Não, isso é do Internet Explorer. Esse negócio se confundiu. Mas para isso eu preciso estar logado no computador como usuário da Lambda. Não, para isso você precisa ser membro do domínio. Isso do domínio é complicado daqui? Não. Significa você adicionar o seu computador ao domínio da Lambda 3. Significa isso aqui. Significa isso aqui. O seu computador ser membro do domínio. Porque se o seu computador não é membro do domínio, você nunca está logado na rede da Lambda. Estar com o cabo conectado não significa estar na rede da Lambda. Beleza? A hora que você, uma máquina Windows, quando você faz isso daqui, você passa a fazer parte do domínio. Ah, e se for Linux ou Mac? No Mac eu não sei. E aí a gente pergunta para os especialistas. No Linux é você entrar lá no Samba e configurar o Samba para aquela máquina fazer parte do domínio. Beleza? No Mac tem, eu já fiz. Deve ter algum jeito. No Mac tem, eu fiz ano passado. Então você consegue colocar uma máquina Mac no domínio também, e aí isso deve funcionar. Oi? Assim, para máquinas não Windows
Eu francamente não sei como funciona e não saberia discutir o valor. Para máquinas Windows, isso você fala, pô, que besteira, é só uma senha. Mas não é só senha, né? É você garante, você ter single sign-on de verdade. Todo qualquer serviço da Lambda que você acessa, você já está autenticado. Maguila, o MacGyver ainda não está, né? Mas Maguila, por exemplo, você acessa automaticamente. O Wiki. SharePoint, SharePoint, Maguila morreu. Maguila dos teclados. Nossa, esse foi Maguila foi feito, não viajei mais a trabalho. Não usei. Maguila está no ar? Ele está na instância gratuita. Não, ele federou agora, ele demorou para federar. Na instância gratuita, então Mas você você ainda dá uma última aplicação sem acesso. Eu consigo entrar no Maguila automaticamente, também sem precisar digitar um só de serviço. Não, mas na verdade o Maguila, se você já logou no e-mail, você consegue logar no Maguila. Ou se você já logou no SharePoint. Na verdade, tinha movido a utilização do Maguila para testar. Porque o browser está mantendo o seu token. Mantém. Onde que esse token fica? É um cookie que fica dentro do browser. Assim pode utilizar o TP. É igual quando você loga no Google, você não precisa mais logar de novo. Isso do Google. Deixa eu mostrar uma última coisa aqui para vocês. Tá lá, tá aberto pra você fazer o post. Tá aí, ó. Você tá acertou. Vai encostando. Quantos por enquanto tem lá? Zero? É isso? Tem nem bastante. Existe uma intenção. Vamos ver se está atendendo a. Pessoal, todo mundo conhece o Fiddler aqui? Que é? Uma coisa linda de Deus. Caralho, você nunca vai parar essa cavalcante. Vai ver a parte da cavalcante na internet, pelo amor de Deus. Não é chato. Ah, entendi. Então, para quem não conhece o Fiddler, como o Hannah bem definiu, coisinha linda de Deus. O Fiddler é um sniffer de HTTP. É simplesmente a melhor ferramenta para debugar qualquer coisa levemente relacionada a HTTP e HTTPS. E aí o que eu quero mostrar para vocês é justamente como funciona a federação. Uma coisa bem legal, não sei se vocês já viram isso, mas no Fiddler dá para você filtrar por processo. Filtrar por processo é tão difícil quanto vir aqui, arrastar o mouse para cima, agora ele só vai capturar o tráfego dele. Eu só acho que eu peguei. Que safado. Tem que pegar esse cara aqui. Vou limpar tudo. Vou passar de novo. Tem que acessar de voltar. Ah, pior, ele tem 30 processos diferentes aqui dentro. Bota na aba, atenção da aba. Vamos ver se está funcionando. Não. Eu sei se tudo bem, tá? Beleza, tá pegando. Só digitar, ele está fazendo, está preenchendo a sugestão lá.
quantas requisições ele faz para o Google enquanto está digitando alguma coisa. Vamos lá? Cara, é infinito. Ah, isso aí não é possível. Isso aí deve ser o... Depois você pergunta por que a internet Isso deve ser o link falando que está online. Red Cara, eu não tinha fechado todas as janelas dele, onde que ele está mantendo o cookie? Como que ele me autenticou? Você não colocou Não, local, você fala... Não é conversação, Não, ele tinha que ter jogado para o ADFS. Se não tem chamado a ADFS aqui, ele já estava autenticado. a próxima dela não é. Abre o porn mode aí. não foi. Não, agora ele parou onde a gente queria que ele parasse. Vai. Acho que é na aba. Essa Daniela vai sacar lá. Você não tinha desligado o tracking do feeder? Foi. Acho que... Dá um flash aí. Aí. Beleza. Isso posto. Tem tentado, eu acho. Ah, vai bem mais rápido, nem uma requisição a mais, ó. Uma. Foi de banda dele. Acho que esse cara Como o feeder funciona como proxy, então a gente está dando bypass no proxy para chamar o DFS. Vamos testar de novo. não tá. Aí vai. Não. Agora estamos lá, hein? Agora vamos dar verdade. Não é que funciona. Veja a mágica acontecendo. Muito bem, menino. E aí, muito provavelmente, a informação que a gente quer ver é esse 302 aqui. Para onde que ele deu redirect? É o location. Qual o nosso token? Você podia jogar isso num lugar formatado, né? Usou o Studio.
XAML. Então, esse é o nosso token. E aqui a gente consegue ver os atributos que ele devolve. Como, por exemplo, meu PN, o que mais tem? Embaixo está a assinatura. Eu acho que a única coisa que o Office 365 perde é o e-mail. Ele não pega mais nenhuma outra informação do dele. Se ele precisasse de outras informações, a gente teria mais atributos aqui, além do PN e do Immutable ID. Você está vendo? Ó? O namespace desse cara, namespace de claims. E aí ele teria uma lista de claims dentro desse meu token. Legal? Como isso aqui é padrão, certamente tem implementação em Java. E aí eu até vi onde estava. Artigos que mencionou um projeto Apache para fazer o STS. Ah, eu acho que mando para vocês. O STS Apache no Google vai ficar. CXF. É um projeto da Apache que existe. Cadê o 7? XAML. XAML. Realmente falam, o que eles realmente falam, Faz parte do Axis. Rampart, nunca tinha ouvido falar disso. Rampart. Vocês conhecem esse WS IT da Oracle? Web Services Interoperability Technology. Eu não lembro mais susto. Bicho Maria. WCF, o que é é novo? Então, o IF era toda essa parte de suporte a Claim Space Authentication que não tinha no .NET e que foi incorporado no 4.5. Ele era uma biblioteca à parte até o 4.0, no 4.5 ele passou a ser nativo. Inclusive, ele é requisito para o SharePoint, para instalar o SharePoint, se não for Justamente porque o SharePoint usa Claim Space Authentication. Isso é entre todos os 30 mil requisitos que ele tem, tá? Agora 30 mil. Não, é 2.999, só que o vídeo já está direto no filme. Dúvidas, perguntas, críticas, sugestões? Não, tá do caralho. Muito foda. Legal? Muito legal. Valeu, senhores. Obrigado.